E no Cerrado e região sul de Minas Gerais, produtores estão buscando investir em novas cultivares de café. Essas cultivares podem ter como característica alta produtividade, alto rendimento, excelente qualidade de bebida, resistência a pragas e condições climáticas adversas. Vamos então falar ao vivo com o pesquisador da EPAMIG, o Diego Vilela. Oi, Diego, bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos. Primeiramente, agradeço a oportunidade, o convite da gente estar aqui nesse bate-papo. Pois é, a gente sempre abre bastante espaço aí para a ciência, para a pesquisa, vindas de vocês, né? Principalmente num estado importante também na produção de café. Como vem a disponibilidade dessas novas cultivares, né? O que a gente tem e realmente tem funcionado no campo aí por parte dos produtores? Então, a nossa cafeicultura, né, a cafeicultura brasileira, de longa data, o padrão que é produzido no país, a base genética é somente de 2 grupos de cultivares, Catuai e Mundo Novo. São cultivares muito produtivas, com a grande adaptabilidade produtiva em várias regiões, porém, hoje em dia, né, a gente já tem, né, variedades cultivares mais produtivas do que esses 2 grupos e com resistências, né, interessantes para o produtor. Por exemplo, a resistência à ferrugem, que é a principal doença da cultura. Antigamente a gente não tinha o apelo para a qualidade de bebida, então hoje em dia as cultivares já são pesquisadas, né, já são melhoradas pensando nessa questão que o mercado é exigente em qualidade. Antigamente também não tinha visão, né, do que a gente tem hoje, dessas questões de mudanças climáticas, então é uma das coisas que a gente mais estuda também. Então, assim, a ciência caminha lado a lado com o produtor para atender a demanda dele. E a gente está vendo cada vez mais essa adoção dessas cultivares está crescendo. Qual que é esse percentual que vocês têm visto, né? Mais a Catuai, mais a Mundo Novo, o que tem dado mais certo aí diante dessas 2 cultivares que são excepcionais a nível de qualidade, a nível de excelência da bebida, de pontuação, né? Premiação, não só aqui no Brasil, mas fora também. Como o produtor, né, acaba pegando toda essa ciência, né, essa pesquisa e aplicado no campo ali para o desenvolvimento melhor ainda a nível de produtividade e qualidade do café. Qual que é esse trabalho de transferência, né, mesmo durante a pandemia? Então, esses 2 grandes grupos, né, Catuai e Mundo Novo, eles são assim mais referências mesmo na questão da produtividade. O que a gente segue como padrão de qualidade são os cultivares do grupo Bourbon. E hoje em dia, né, o melhoramento, tanto a EPAMIG ou outras instituições como o Instituto Agronômico de Campinas, a Fundação Procafé, o antigo IAPAR, lá no Paraná, esses órgãos já dispõem para os produtores novas cultivares, como, por exemplo, a MGS Paraíso 2, que é uma cultivar nossa aqui da EPAMIG, que está despontando muito aqui no Cerrado Mineiro, também lá no sul de Minas. Assim, então, assim, são novas cultivares, né, mais produtivas do que esse padrão que eu comentei anteriormente, com a boa predisposição à qualidade de bebida, resistente, né, à ferrugem, e que vem apresentando assim vários concursos de qualidade sensorial bons, sempre ali entre as primeiras nessas competições. Então, assim, para a gente é um motivo de muito orgulho, e como a cafeicultura é uma atividade perene, esse ciclo de renovação assim é um pouco mais devagar. Por exemplo, o produtor, uma lavoura tem vida média útil em torno de 15 a 20 anos. Isso vai depender de região, nível tecnológico do produtor, porém, assim, essa renovação não é instantânea, mas mesmo assim a gente está vendo que o produtor hoje, em 2021, mesmo diante desse cenário de pandemia, ele está procurando mais tecnologia. Hoje, com as redes sociais, a difusão da informação é muito grande, então assim, é muito rápido. Então, o produtor está atrás, está querendo novas tecnologias para ele poder justamente conseguir se manter na atividade e driblar essas questões, essas intempéries que vão surgindo com o tempo. Com toda certeza, né? E ao passo que você tem, então, uma variedade muito importante a nível de qualidade também, que é o Bourbon, excelente aí nível, qualidade, referência, né? Você entende também que mais cafeicultores passam a adquirir essa variedade, né? E lá na ponta ter ali um ajuste melhor a nível de renda, de rentabilidade. Isso também acontece bastante, né? Mais investimento aí por parte do produtor nesse sentido, ao passo que ele consegue ter ali por um valor de saca, né? Ou dos lotes, ou até micro lotes, né?
uma rentabilidade que é muito interessante também, né? Esse feedback vem para vocês da Epamig? Vem sim. Nós da Epamig, a gente tem um projeto assim, bem abrangente. Ele está aqui instalado no Cerrado Mineiro, em parceria com a Federação dos Cafeicultores do Cerrado, e lá no sul de Minas, em parceria com a Cochupé, que a gente está avaliando várias cultivares em variados municípios. Então, dentro desses municípios, tem as mais variadas altitudes, tipos de solo, clima, enfim, se é cafeicultura irrigada ou não. Então, assim, a gente está querendo fazer tipo um mega. A gente está fazendo, na verdade, esse grande estudo para a gente chegar, né, ali, por exemplo, o produtor de tal região, qual seria, por exemplo, quais são as melhores cultivares para a situação dele. Então, no final desse grande projeto, a gente vai chegar, né, com um software, com um site, onde o produtor vai entrar com as informações dele, ele vai colocar lá qual que é a situação dele, aí, em relação a esse nosso trabalho, quais seriam as cultivares que, por exemplo, tem a predisposição de sair melhor nessa condição dele. Então, esse é assim, a gente tem que fazer esse estudo em loco para a gente ver realmente, porque pode acontecer de, às vezes, uma cultivar ir muito bem em algum local e em outro local não ir. Aqui no Cerrado, por exemplo, mesmo sendo uma região só, a gente, por exemplo, Araguari é uma situação, Campos Altos é outra, completamente diferente. Mesmo estando dentro da mesma região, as condições climáticas são muito divergentes e pode ter resposta diferente. Uma cultivar pode ir melhor em um local e pior em outro. E se a gente não fazer essa recomendação, né, a ciência não fazer essa recomendação correta para o produtor, além do prejuízo, a gente pode queimar, né, a instituição, toda a credibilidade da ciência. Ah, sim, com toda certeza. Agora, falando um pouquinho desse momento dessa safra, a gente já comentou aqui em outras oportunidades que é uma safra de bienalidade negativa, né? Temos aí o que é comum, uma safra vem muito boa, a subsequente, então, vem mais baixa. Tivemos vários problemas climáticos ali com a florada no fim do ano passado, né? Como está a colheita por aí, hein? A colheita está andando de maneira bastante positiva. De maneira geral, assim, o que a gente anda vendo esse ano foi devido a essa questão climática, né, de poucas chuvas, o rendimento não está legal, sabe? O produtor está gastando mais café para dar uma saca beneficiada, muito grão moca, muito grão xoxo. Então, assim, o rendimento né, na hora que a gente vai beneficiar o café está um pouco mais baixo. Isso está deixando o produtor um pouco, né, com a pulga atrás da orelha. E, além disso, fora essa questão dessa seca que já vinha vindo, essa semana passada e essa semana agora, essas baixas temperaturas que a gente anda vendo também, em algumas micro-regiões, a gente viu ali uma geadinha leve, né, aqui no Cerrado não tão grande, mas na região de Franca, o pessoal na Alta Mogiana teve um problema bastante grande com essa questão da geada. Então, assim, soma-se essa questão de seca com geada, o produtor já fica bastante preocupado. Isso é uma das nossas linhas, né, que a gente pesquisa aqui na Epamig, né, materiais, né, cultivares, novas variedades com a tolerância à seca, que é uma das que o produtor demanda bastante. São estudos, né, a longo prazo, mas a gente já está atento a isso, a gente está pesquisando sim, e em breve a gente já deve conseguir lançar no mercado alguns materiais com a tolerância melhor à seca. Maravilha, então. Muitíssimo obrigada, viu, por sua entrevista aqui com a gente. A gente se fala em outras oportunidades. Uma ótima terça para vocês. Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia a todos. Bom dia.